Olá, pessoal, boa noite. Você tá me ouvindo, Almir? Tô ouvindo. E aí? Você consegue me Tô, ver? tô te vendo. Ah, então tá, porque eu não tô vendo a tua imagem, tá carregando aqui pra mim. Mas a gente já pode começar, né? Conversando um pouquinho, né? Tranquilo. Falando dessa nossa Já também visualizei aqui amigos aí, Roberto Caldas, Janaína, o Alexandre Janaína. Stadler, o Alexandre é nosso parceiro ali da Cruz Vermelha. E vamos lá, então. Ah, Se quiser joia. aí, se Legal. quiser aí iniciar, tranquilo. A gente, não sei Tá. se vai recomeçar, mas também se não tiver imagem aí, tiver som, tá tranquilo. Isso, eu tô sem a tua imagem, mas eu consigo te ouvir bem. Então a gente vai conversando aqui, né? Perfeito. Então, a gente está aqui hoje com a nossa última live da Rede de Proteção à Vida, né, que tem o título de Segurança Pública e RPV, as perspectivas de prevenção além da saúde pública. Então, a gente está aqui hoje com o Almir Fernandes, a gente vai conversar um pouquinho sobre o nosso voluntariado na rede, como é que funciona, né, eu sou voluntária da rede já há aproximadamente um ano, venho trabalhando aí com o pessoal, com o Roberto, a gente tem feito uns encontros, umas reuniões, e se tu quiseres falar um pouquinho, né, Almir, sobre teu voluntariado também, falar sobre a rede, os propósitos da rede, né, pode ficar à vontade para se apresentar. Tá bom, Daniela. Primeiramente, agradecer a oportunidade, né, que estão nos dando aí. Sabemos aí que muitas lives relacionadas ao assunto já foram feitas durante o mês de setembro e a gente está aí na perspectiva ou na esperança de que as coisas mudem um pouco do que era no passado. Só reportando Uhum, rapidamente, eu trabalho no IML, esse ano vão completar 36 anos, praticamente vida toda em função de um trabalho. Antes disso, no hospital, pronto-socorro do Hospital São José, e a gente sempre lidou com essas ocorrências e no passado nunca foi dado muita importância por conta de tabus, por conta de preconceitos e chegou num determinado momento lá em 2011, a gente faz essas estatísticas, esses levantamentos desde 1999. Isso é, há muito tempo, então, né? E a gente conseguiu, em 2011, ver uma situação que nos mostrou bastante preocupação a todos assim que compõem a rede hoje. À época lá tínhamos o NUPREVIPES, o Núcleo de Proteção à Violência e Promoção à Saúde da Unesc. À época também tínhamos presente o CVV, Centro de Valorização da Vida, assim como também a SERES, Associação Cristianense de Doença Mental, os CAPs, Centro de Apoio Psicossocial, e naquele momento nós registrávamos muitas ocorrências, ficando o IML registrando como segundo lugar em causas mortes, relacionadas à morte violenta, nos preocupando muito. Então, é aquela uhum, época, praticamente, que eu posso aí garantir que iniciou esse movimento chamado hoje Rede de Proteção à Vida. À época, em 2013, começamos a ter uma integração de outras instituições, essas que eu já citei, também outras vieram, como bombeiros, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, o SAMU, e começamos a trabalhar nessa questão. Foi quando o NUPREVIPS trouxe para nós uma informação também muito preocupante, as tentativas relacionadas à tentativa de suicídio, nos mostrando então a gravidade do problema. Foi aí que uhum, surgiu um grande movimento, naquela época chamada Criciúma Viva, Abrace uma Vida, onde a própria cidade foi movimentada com informações, com outdoor, e muitos movimentos foram feitos. A passado a época entre 2013 e 2014, nós tivemos muitas encontros, todos esses setores, e começou-se a pensar na criação de um fluxograma à época. E como eu falava agora anteriormente relacionado às tentativas, chamou a atenção porque os fatos consumados
a gente tem registrado em nosso histórico do IML, pelo menos até 90% dos fatos consumados tiveram tentativas anteriores. E lá naquela época, como se tem agora em 2013, tivemos o ano inteiro 47 suicídios naquela época e quase 300 tentativas. Aí a gente pensou, poxa, se não buscarmos ajudar essas pessoas que tentaram o suicídio, certamente essas serão as próximas vítimas e entrarão nas estatísticas de óbitos. Então, tornou-se muito Que ano que importante. era isso, Almir? O movimento começou em 2011, e especificamente em 2013, 2014, começou esse formato. E a rede mesmo, propriamente dita, 2015, foi quando integrou-se ao movimento a SIC. A SIC, com seus colaboradores, ela formou para a rede de proteção à vida com grande aplicação de logística e um suporte técnico. Hoje a gente conta, então, com a SIC dando toda essa assistência, e a gente também, lembro-me muito bem do início desse movimento, quando disse agora há pouco que era um tabu, era um estigma, ninguém queria falar do assunto, principalmente a mídia. Aí a mídia é uma coisa muito especial que a gente vai falar agora há pouco, daqui a pouco, mas a mídia principalmente era a que a gente mais precisava conquistar relacionando esses fatos, esses assuntos. Mas aos poucos a gente conseguiu entrar em algumas áreas específicas, alguns setores que antes até não era muito comum. Por exemplo, inclusive setores que trabalham pela causa. Por exemplo, a Faculdade de Psicologia. A Sandra, se estiver aí, ela pode confirmar isso. A gente teve fazendo lá, junto à Exucre, num congresso, num encontro, numa jornada, levando esse assunto para dentro da Faculdade de Psicologia, e alunos começaram a criar estudo e fazendo até o TCC relacionado a esse assunto. Também lembro-me bem, os colegas aí também da rede lembram disso, da questão das faculdades de jornalismo, SATIC. Como disse, a mídia era um foco assim, muito importante, e também abriu-se as portas para esse assunto na mídia aqui local e consequentemente, a mídia regional. Esse assunto também foi estendido para outros setores, como os agentes de saúde do município. A gente pôde levar esse assunto em forma de capacitação, de sensibilização. Mais recentemente, esse assunto também chegou à Polícia Militar, ao 9º Batalhão, praticamente todo o efetivo da Polícia Militar passou por esse capacitação, sensibilização da rede. Também a Polícia Civil, também outro setor muito importante, que é a educação, a Coordenadoria Estadual da Educação também foi submetida e aceitou bem a ideia de levarmos isso aos diretores, aos professores relacionado a esse assunto. As CIPATs, as Semanas de Prevenção de Acidentes de Trabalhos também incluem hoje em dia, é muito comum incluir nas suas semanas, nas suas palestras, esse tema relacionado à prevenção ao suicídio, especialmente o Setembro Amarelo. Outra categoria e outro setor, segmento muito, muito importante, foi as denominações religiosas. Essas em especial chamam muita atenção quando a SIC, juntamente com a coordenação, aí o Roberto Caldas, também à frente disso, reuniu todos os setores, todos os segmentos da religião aqui da região, e podemos nos encontrar lá na SIC, todos, de forma unânime, aceitaram a ideia, abraçaram a causa, e hoje trabalham em função daquilo que foi dito, daquilo que foi pregado naquela ocasião. E outras situações, reporto aqui, audiências públicas também, muitas delas foram realizadas, tribuna de Câmara, enfim, visto que eu falei um monte, e tudo isso feito, Daniela e outros seguidores aqui, nunca em outra época foi pensado nesse assunto tão importante, tão abrangente, e se deixe tanto. Hoje em dia, é comum, está aí o Setembro Amarelo que é novo, 2015, trazido aqui para o Brasil, com a Confederação Brasileira de Medicina, juntamente com o pessoal também de psiquiatria e outros setores, abraçaram esse Setembro Amarelo e trouxeram aí para o Brasil. Mas veja que Criciúma, em especial a região, é pioneira, foi
deu o pé inicial com essa, então, início do que chamamos hoje de rede de proteção à vida, Daniel. Joia. Almir, eu tô aqui seguindo aqui no computador, de vez em quando eu vou ter que dar uma olhadinha aqui pro lado, tá? Então não estranha se eu não estiver olhando para ti. E eu tô me comunicando com Perfeito. o pessoal da rede que está me auxiliando aqui nas perguntas e com alguns assuntos. E tem algumas pessoas que estão dizendo que não estou conseguindo ver a tua imagem. Será que tem como tentar ver se a tua câmera tem como habilitar? Que para mim aparece aqui carregando ainda. Eu não vou saber aqui, não vou Dá uma saber. olhadinha, vê se tem algum lugar ali que dá para habilitar a câmera. Opa, deu aí? Isso, beleza. Deu, funcionou. Joia. Bem melhor assim, te ver aqui. Vou até tirar o óculos aqui. Aparecendo aqui também o Alexandre Alfaro, aí, um gurizão aí, que também trabalha no setor de perícia. Uhum, Vamos lá. joia. Então, esse movimento todo da rede não é de agora, né? Já tem aí uma caminhada, já tem longos anos, pessoas comprometidas que estão desde o começo, que estão unidas, e a gente está sempre em busca de novos voluntários e pessoas que queiram estar conosco. A demanda da rede, ela é bem grande e ela precisa de novas pessoas que estejam com vontade de auxiliar o próximo e a gente poder fazer algumas ações em conjunto, né, Almir? Porque cada pessoa que faz parte é uma peça importante, uma peça-chave para que a gente consiga dar continuidade no trabalho e conseguir fazer com que a rede cresça. E eu quero aproveitar e pedir para quem está aqui na live mandar aí um aviãozinho desse, né, para convidar as pessoas para entrar, que um dos propósitos da gente estar fazendo essas lives no Setembro Amarelo, que começaram no Setembro Amarelo e a gente pretende continuar, trazer seguidores para a rede, para que as pessoas conheçam o serviço da Rede de Proteção à Vida, que saiba, em momentos de necessidade, de auxílio, o que fazer, né, caso tenha alguma pessoa que tenha tenha tido alguma tentativa de suicídio, de que possa buscar alguma orientação, buscar apoio e também uma direção, né, da gente ser um suporte também nesse momento. E que a gente, enquanto voluntários, nós fazemos parte de uma rede. A rede realmente é o quê? Que são serviços interligados em que cada parte desses serviços que são interligados, eles são extremamente importantes para que a gente consiga dar continuidade no que nós estamos fazendo. Né? E eu queria te perguntar, Almir, diante desses serviços todos, né, qual é a tua profissão e o que ela tem a ver com a rede? Né? O que a gente pode ligar, assim, o Almir, a profissão do Almir com o serviço da rede? Tudo a ver com o tema aí proposto e aceito pela coordenação da rede. O Roberto ainda estava falando sobre o tema aí relacionado à segurança pública e à rede de proteção à vida. Perspectivas de prevenção além da saúde pública. Porque a própria Organização Mundial de Saúde, ela considera o suicídio um grave problema de saúde pública. Ela coloca o suicídio lá dentro da saúde pública. E nós aqui, isso há muito tempo, a gente vê de outra forma, além da saúde pública, também é uma questão da segurança pública, também é uma questão do social, também é uma questão diversa. Então, há uma pluralidade de situações onde é colocado, e aí, por isso, essa importância da rede. Eu sou agente de polícia civil, trabalho, exerço funções dentro do IML de Criciúma, portanto, a contribuição que a gente dá à rede é subsidiar com informações, com estatísticas, com ocorrências, e o histórico, principalmente, né, fazendo com que a gente entenda bem o que significa isso e entendendo, a gente consegue trabalhar em soluções, em coisas que a gente possa estar elaborando programa, projetos de prevenção e juntar, né, todos esses órgãos, porque há muito, a gente sabe que tem setores que fazem parte da rede de proteção à vida, que já é comum, já é das suas atividades afins, trabalhar por essa causa, como é o CAPS. O CAPS, Centro de Valores, o CAPS, o Centro de Psicossocial, ele já é relacionado a esse assunto, como é o NUPREVIPS, né, o Núcleo de Proteção à Violência e Promoção à Saúde da Unesco, que também já trabalha com esse assunto, como é o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que também
já trabalha há muitos anos com esse assunto. O que se faz na rede? Qual é a proposta de nós aqui, IML, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, SAMU, hospitais, entrar na rede? Qual é a contribuição? É para que todos juntos, cada um de nós, possa fazer algo ao seu alcance, ou, além do nosso alcance, dar um passo a mais, fazer algo a mais do que a nossa atividade afins. Isso é possível. Sendo um professor, ter um olhar também para a saúde. Sendo um policial, um agente da segurança pública, ter também um olhar para a saúde. Assim também, a saúde, e já estão propondo isso aí no Conselho Regional de Saúde, também federal, um olhar também para a questão da segurança pública. Vem aí a enfermagem forense, que trabalha especificamente nessa investigação, nesse olhar pericial. Então, cada um de nós temos muitas cabeças, nós somos privilegiados, um grupo muito seleto, vários setores, e tem os principais, né, Daniela? Que temos ali os profissionais da área, os psicólogos, os psiquiatras, os terapeutas, esses são especificamente os que entendem do assunto. Eu falei para ti agora, aqui nos bastidores, eu não tenho informação alguma de acadêmica. A gente tem, sim, a parte prática do que ocorre lá na ponta, no momento das ocorrências, as lamentações, quando ocorre um fato, e a gente vê também algumas falhas. Eu trabalhava em hospital, Daniela, e a gente conseguia perceber algumas falhas que é por conta daquilo que a gente trouxe do passado, dos nossos antecedentes, de que esse assunto não é de importância. À época falavam assim, quando chegava uma emergência no pronto-socorro, os profissionais de saúde tratavam ignorando essas ocorrências, dizendo o seguinte: nós temos que trabalhar aqui pelas urgências, que é os acidentados, os infartados, esses eram os casos de urgências. Os outros, falando em tentativa de suicídio, não era dado tanta atenção. E assim também a segurança pública, temos histórias do passado, onde também policiais negligenciavam, não porque queriam, mas porque desconheciam a história, como é que funciona o processo todo, também ignoravam, a ponto de que houve uma situação, eu sempre coloco isso, alguns aí já ouviram essa história, isso lá no passado, quando uma senhora procurou a segurança pública, um setor da segurança pública, queixando-se de que seu esposo havia saído de casa com o intento de desaparecer. Esse é o termo utilizado. E ela, valorizando, e tem que ser assim, valorizar, foi buscar essa ajuda e foi negligenciado a ponto de ironizar. Ela tinha dito até o endereço para onde ele ia. Ele disse que ia lá para o balneário, para a praia, e foi ignorado. E à época, eu lembro-me que na manhã seguinte a esse fato, podendo, naquele momento, ser acionado o aparato, a força da segurança, e eu consegui abordar, eu consegui buscar e dar o auxílio, mas não, foi ignorado a ponto de na manhã seguinte, o IML é acionado para atender um afogamento e relacionado, então, exatamente a essa história. Então, veja que muitos casos ocorreram no passado por uma situação de desconhecimento. Hoje, eu coloco hoje aí, após essa rede, a formação dessa rede, isso pouco mais de 5 anos, a gente tem uma outra história relacionada à segurança pública e à saúde pública. Hoje, os policiais são atentos ao primeiro ocorrência nesses atendimentos, eles já buscam a rede, eles já sabem o caminho, e assim também é a enfermagem, buscando alternativas, recorrendo aos serviços especializados. Então, é uma mudança de paradigma, onde tudo que era do passado ficou para trás. Lamentavelmente, perdemos muitas vidas por conta de falta da atenção, mas hoje a gente com certeza recuperou e muitas outras vidas foram poupadas, a ponto assim da gente não conseguir nem contabilizar assim, o quanto produziu essa rede no intuito de preservar vidas. A gente sabe, Daniela, quantos faleceram, quantos óbitos, isso é estatístico, mas a gente nunca saberá quantas vidas foram poupadas.
Isso a gente não saberá, mas a gente sabe que são muitas, muitas vidas foram poupadas. Sim. E essa tua fala, Almir, me faz lembrar um movimento que teve da rede que a gente fez, eu acho que uns 2 anos atrás, aqui na Praça do Congresso, onde a gente distribuía panfletos e tentava instruir as pessoas, né, a respeito da prevenção ao suicídio e tudo mais. E ainda existe muito preconceito. As pessoas que, quando fala na palavra suicídio, a reação que as pessoas tinham quando eu me aproximava e falava sobre isso era tipo assim, como assim? Não, não quero falar sobre isso. Né? Então, Isso. existe muito tabu dentro disso ainda. E das pessoas pensarem que quem tem depressão, quem não está legal, achar que é frescura, né, que a pessoa tá inventando alguma coisa. E o trabalho da rede também de poder orientar a população sobre os sintomas da depressão, o que é a depressão, o que elas podem fazer, quem que elas podem procurar, né? Porque esse momento, para mim, estando lá fazendo um trabalho simples de divulgação, de poder dar um apoio para as pessoas, de poder conversar e estender uma mão amiga, as pessoas não querem falar sobre isso, né? Ou outras pessoas que chegaram até mim relatando situações em que os familiares passaram por isso e que não conseguiam conversar sobre aquilo, não conseguiam se abrir para aquilo, e que também intentavam fazer a mesma coisa da mesma forma. Né? Então, da gente ser essa rede de apoio, de tentar auxiliar na redução das tentativas de suicídio e mostrar para as pessoas que tem saída, que todo mundo tem direito a ter alguém para ouvir, né? Tem direito a buscar ajuda, que tem pessoas que estão disponíveis e que podem fazer esse atendimento, de que pode fazer esse acolhimento. Né? E a rede ela tem crescido muito nesse sentido. Perfeito. E, e assim, na tua visão, né, a rede ela tem conseguido reduzir essas taxas de tentativa de suicídio? Tem. Eu colocava agora há pouco a importância da mídia. E a mídia, ela fez um trabalho tão importante que se destacou. A época falavam que foi um fenômeno ocorrido aqui na nossa região. Foi no momento onde a rede, juntamente com todos envolvidos aí, acabou convencendo a mídia a tratar do assunto, até porque a Organização Mundial de Saúde, ela também já prevê, ela já desde o ano de 1999, ano 2000, a Organização Mundial de Saúde já criava manual para mídia, manual para enfermeiros, de que é importante falar do assunto e a forma como falar. E a Organização Mundial de Saúde ela é bem clara, dizendo que o relato de suicídios de uma maneira bem apropriada, acurada e cuidadosa, por meio de comunicação esclarecidas, ela pode prevenir perdas trágicas de vida. Isso é o que está escrito na Organização Mundial de Saúde. Através disso, a gente não pode nunca questionar. Então, a mídia, tradicionalmente, a mídia do passado, não falava do assunto. Hoje, como disse, ela abriu. E a partir do momento que ela abriu, e a rede junto, houve uma situação onde a gente tinha no ano 2014, que é um exemplo para todos aí, em 2014 nós tínhamos uma média de janeiro a abril, 2 a 3 mortes por semana. A partir do momento que a mídia começou a abrir assunto, aquela mesma mídia que não falava uma linha sequer do assunto, começou a produzir capa de jornais, começou a produzir pautas de rádio, de televisão, fazendo com que toda a população ficasse atenta a esse assunto. O que aconteceu, Daniela, que o pessoal chamou de fenômeno, começou a reduzir os números de óbitos aqui na nossa região. Como dizia agora há pouco, era de 2 a 3 óbitos por semana. Reduziu a 41 dias ininterruptos, sem nenhum óbito. As nossas contas aqui de levantamentos foram menos 10 óbitos, ou seja, 10 vidas salvas. Isso sem considerar outras tantas que foram poupadas por aí afora, pelo mundo afora, porque a mídia tem esse potencial, né? Aqui nós estamos sendo aqui seguidos e temos seguidores. Está aí sabedores disso, então muitas, como disse, aqui nós conseguimos saber de 10, mas se fosse uma pelo menos, né, já valeria a pena. A gente sempre comenta isso, se for uma vida já valeria a pena. Aqui a gente teve essa redução. A mostrar, a própria mídia, isso foi
até que foi criado um gráfico, que isso percorreu aí todos os cantos aí, e tornou-se uma referência, Criciúma, em especial, tornou-se uma referência no estado, e à época chamavam de, então, fenômeno. Não é um fenômeno. Isso foi os voluntários aguerridos, isso foi demonstrar comprometimento, isso foi integração de toda essa rede, essas instituições que trabalham pela causa, pela preservação e promovendo a valorização à vida. Foi esse foi o principal fator. E por isso te respondo, sim, a rede ela influencia diretamente nessas ocorrências. E agora, muito mais, todos nós aqui da rede sabemos disso, que todos recebem em seus celulares chamados diversos de pedido de socorro, de ajuda, lá do setor da educação, do setor de saúde, do setor de segurança. Isso é muito, muito comum. Como disse, a gente está perdendo até as contas de quantas são pedidas, né? Mas são muitas, que vale a pena continuar. Joia. E a rede ela já promoveu mais de 150 palestras e rodas de conversa, né, em diversos lugares. Então, em escolas, em empresas, com pessoas, e as pessoas que sentem necessidade de conversar sobre isso, poder chamar para ir até... Hoje a gente não pode ir presencialmente, né, mas com a possibilidade de fazer esses encontros online, remotamente nas empresas, falar sobre o tema, se colocar à disposição, tá muito prático de poder fazer isso, e tem profissionais para a gente conseguir fazer isso hoje, né? Oferecer esses trabalhos da rede também, de poder levar essa fala, essa escuta amorosa para que as pessoas consigam perceber que tem saída, né? Que elas são importantes para a gente, elas são muito importantes para os familiares, para as pessoas que moram junto com ela, com os amigos, com a família, e que nessas falas, a rede já conseguiu atingir mais de 15 mil pessoas. Então, tu imagina o poder que a gente tem, né? Tem gente lá de Portugal assistindo a live aqui com a gente, como tem gente aqui do nosso lado que está assistindo e está se inteirando disso, né? Então, a gente faz o convite novamente para que as pessoas divulguem a rede, né? É o @rpv_rede, para a gente conseguir trazer mais seguidores. E muitas pessoas que muitas vezes não sabem que tem um caminho a ser seguido, ou que precisa de ajuda, ou alguma coisa que ela necessita e não sabe onde buscar, ela pode tirar essas dúvidas conosco. Ela pode vir até nós e perguntar. Porque a forma de se falar sobre isso também é um tabu. As pessoas não conseguem elaborar isso desta forma e não chega até as pessoas de uma maneira que elas consigam se abrir sobre esse assunto. É como se fosse algo vergonhoso, como se fosse algo que ela não tivesse espaço, né, na sociedade para falar sobre isso. Então, as pessoas têm vergonha de falar sobre isso também. E saber que aqui ela pode vir até nós, ela pode buscar ajuda, ela pode buscar auxílio e direcionamento. E eu queria te perguntar, Almira, assim, os casos de reincidência, eles são muito comuns nas tentativas de suicídio? São bastante comuns. A gente verificou, e principalmente muito grave, né, do ponto de vista de efeito letal, a gente tem visto nos casos consumados, efetivados, de que em torno de 90% das ocorrências em seu histórico mostra tentativa de suicídio anterior. Isso é um fator iminente de risco quando há tentativa. E as tentativas, elas acabam sendo um potencial, se não buscar um atendimento, se ela não for, se a gente não for em busca das pessoas ou elas ao nosso encontro, certamente isso trará um dano bastante que a gente não terá retorno positivo. Então, sim, as tentativas, esses fatos reincidentes é muito presente. Normalmente, essas tentativas ocorrem, só para título de informação, elas ocorrem mais frequentemente no sexo feminino, ao contrário dos homens, que efetivam mais o suicídio 3 vezes mais do que a mulher. Então, os reincidentes que precisam ser alcançados. Por isso, a gente insiste muito em continuar, juntamente com o Corpo Bombeiro, o SAMU, os centros de saúde, os prontos-socorros, a UPAs, enfim,
todos esses que trabalham diante de uma situação de tentativas, que não deixem a pessoa saírem sem ter um acolhimento, um acompanhamento, para não ocorrer, Daniela, o que ocorreu, algumas situações que a gente, como disse, temos muitos históricos, e um desses ocorreu de uma paciente que recorreu ao hospital, pronto-socorro, e no primeiro atendimento foi medicada e liberada logo após o seu primeiro atendimento. E a liberação foi por conta de aparentemente estar bem, e foi liberada para sua casa. No mesmo dia, o IML é acionado para atender essa vítima em óbito, em sua residência, a mostrar que a alta foi dada para que falecesse, morresse em casa. Então, esse tipo de erro, né, como disse, não é um erro proposital, não é intencional, mas é possível evitar. É possível, e a gente já falou isso muitas vezes aos hospitais, aos pronto-socorros, de que cada um que chega com um histórico de tentativa, ela precisa ser atendida ou trazida à rede. Se não tem condição de subsidiar, de pagar consultas e procurar um especialista, mas a rede está pronta a atender de forma até gratuita. Todos precisam ter acesso e têm quando precisam. E relacionado a isso, eu volto aqui no assunto muito importante. Quando a gente tem uma fratura de osso, quebra um braço, uma perna, a gente vai a um pronto-socorro e tem o seu plantonista, sobre aviso, um ortopedista, assim como também temos um neurologista, um cardiologista, quando precisamos dessa especialidade. E por que não podemos ter um especialista, um psicólogo, um terapeuta que possa estar trabalhando no emocional quando ocorrem essas tentativas? É possível. É só trabalhar nessas condições, nessa causa, e deixar um sobreaviso. Considera-se uma emergência. Então, uma emergência de que, se não for tratado, se não for dado acompanhamento, ele terá, consequentemente, um risco iminente de ocorrer o óbito. Então, essa resposta que eu te dou em relação aos casos de intercorrência aí de tentativas. Sim, eu acho importante pontuar nesta fala que a incidência, né, a reincidência de tentativa não é só um fato isolado que aquela pessoa está passando neste momento. Tem uma série de fatores que vão acontecendo ao longo da vida, né, na vida familiar, na vida de trabalho, na vida cotidiana, que vão somando para que ela chegue neste momento. Então, ela buscar um suporte psicológico, ela buscar alguém que possa ouvi-la, que possa compreendê-la e que possa fazer com que ela consiga aliviar a dor que ela está sentindo naquele momento é extremamente importante. Porque a pessoa não quer tirar a vida dela, né? O que ela quer tirar é aquela dor, que ela não consegue lidar com isso. E em muitos momentos as pessoas precisam realmente de uma ajuda, precisam de um suporte de alguém que tenha conhecimento, que possa estar junto com ela e ajudar ela a entender o que está acontecendo, né, o que está levando ela para aquele momento e poder dar essa segurança para ela, de dar um suporte nesse momento. E essa ponte com hospitais e com os locais que fazem esses atendimentos é muito importante, né, da gente poder repensar essas práticas também e poder ir até as instituições públicas e conversar sobre isso, colocar isso em pauta, fazer reuniões, fazer sugestões para que a gente consiga inserir o psicólogo num esquema de sobreaviso para que consiga fazer esse atendimento imediato. E daí a Cida colocou para nós aqui, ela colocou assim, ó, buscar ajuda para trabalhar o luto. Os sobreviventes que buscam ajuda podem evitar outro suicídio. Extremamente importante isso. E é bom lembrar, né, a gente tem aí um braço da rede e também do CVV, que é o GAS, né, o Grupo de Apoio aos Sobreviventes de Suicídios. Temos também, a rede tem tudo, Daniela, todos os setores, é uma rede completa. Por isso que essa rede tem produzido tanto, por conta desse voluntariado, dessa disposição de tanta gente, né, que abraça essas causas, cada um fazendo aquilo que sabe, aquilo que tem de seu conhecimento, e assim formando essa rede. Então, o GAS, Grupo de Apoio aos Sobreviventes de Suicídio, tanto atende aquele que sobreviveu, quanto também aos familiares. Eu quero aqui só aproveitar ali também a Lisiane, colega Lisiane Bressan, policial civil, que ela diz o seguinte, ali, ó, dar um suporte na hora do acontecimento para mais eficácia
no resultado. Lembrar é bom, porque a Lise lembra que também está sendo muito comum a delegacia, a Polícia Civil, que recebe esses comunicados de ocorrências lá fora da delegacia, mas a Polícia Militar atende, outros setores atendem, e chega a Polícia Civil em forma de boletim de ocorrência, e está sendo muito comum, até agradeço aqui, se estiver nos acompanhando o delegado Ivaldo Gregório, que comumente, sempre que tem à sua frente um despacho de um boletim de ocorrência, ele manda para que a gente possa estar reencaminhando. Isso que é importante, Daniela. Aquele que chega para si essas situações, essas demandas, essas notificações, façam com que chegue à rede. A gente consegue fazer uma distribuição para quem possa estar fazendo o acolhimento, desde o CVV, que vai fazer uma primeira escuta, até no Previps, o SPAI, todos os setores que atendem, ela pode fazer chegar à rede. Um exemplo bem rápido aqui, prático, ocorreu há um tempo atrás uma situação onde a gente foi acionado também por uma senhora de que seu marido havia saído à beira do trilho para se suicidar. E no momento, quando chega à rede, a gente consegue articular essa rede, que aí entra a segurança pública. Foi acionado então a Polícia Militar, que imediatamente foi à beira da estrada de ferro, encontrando a pessoa às margens da rodovia, da ferrovia, e naquele momento também entrou outra instituição, que é a Ferrovia Teresa Cristina, que também foi acionada para que o trem, naquele momento, não passasse. Eles conseguiram fazer com que o trem não saísse do seu local, naquele momento onde estava sendo abordado essa pessoa. No momento em que foi resgatada essa pessoa, levado ao posto de saúde, ali do Boa Vista, nesse momento também se faz contato com o Boa Vista para que não libere a pessoa sem a chegada do CAPS, sem a chegada de quem possa estar acompanhando. Então, isso é um modelo de rede. No primeiro momento, fazer um acolhimento, se não puder, dar o atendimento, que pelo menos façam esse encaminhamento, que a rede com certeza dará um suporte. Aqui, rapidamente lembrando também, o Jefferson, nosso parceiro voluntário da rede também, por várias vezes e de uma forma bastante eficiente e eficaz, também com os seus contatos, chegou à rede, tivemos que acionar bombeiro, polícia militar, para entrar com sua força, com seu aparato, dentro da legalidade, invadir um apartamento, entrar num apartamento diante de uma condição de flagrante, de quase ter ocorrido o ato. Então, foi suspenso, assim, de uma maneira bastante eficiente e desprendida, né, por parte de voluntariado. Então, é assim, esse é o modelo de rede. A gente tem muita história, mas o tempo não permite citar. E não posso perder o tempo aqui, mas quero dizer, foi citado bastante, que precisa de ajuda. Então, nós temos 188, que é o número nacional do CVV. Qualquer pessoa, qualquer um que se sinta na condição de fragilidade, sinta um pouco de desânimo, desespero, quer conversar, quer contar das suas frustrações, qualquer situação de necessidade, ou alguém, um familiar que está aqui com dúvidas em relação ao seu ente, pode ligar para 188, número nacional, que vão dar algum subsídio, alguma informação, ou vão ouvir muito, isso é muito importante, vão ouvir os reclames e vão certamente absorver tudo que a pessoa tem, dando um alívio imediato àquela pessoa. Temos também o privilégio, isso é o privilégio da nossa região, o 190, que é o número da Polícia Militar, onde também faz parte da rede, pode dar um auxílio necessário. Tá? Joia. Eu quero falar também sobre o CVV, que nós temos o chat, né, que é o cvv.org.br/chat. Para quem já aconteceu de algumas pessoas precisarem de auxílio, precisar de ajuda, mas naquele momento não pode falar. Então, muitas vezes em casos de violência doméstica. Então, a pessoa não pode falar, ela tem a oportunidade de estar com o celular na mão, ela poder digitar cvv.org.br/chat e conversar com alguém.
né? Então, nessas tentativas de suicídio ou situações em que ela está passando por alguma situação que ela está pensando em tirar a própria vida, eu já presenciei situações assim, em que a pessoa conseguiu conversar via chat, conseguiu achar uma saída, uma solução para aquele momento que ela estava. Né? E também, a gente ainda tem aqui uns 15 minutinhos, mais ou menos. Tá. E também, assim, eu queria te perguntar, Almir, né, quais são os próximos passos da rede? O que a gente espera, né, para conseguir seguir nessa ação de segurança pública? O que mais a segurança pública pode fazer para auxiliar na prevenção ao suicídio? Eu tenho a impressão que já faz muito, né? Todos nós aqui estamos muito surpresos pelo resultado que a rede está trazendo para a população da região. É tão reconhecido isso que se estendeu para a região da MESC e outros locais estão buscando esse modelo de rede para implantar em outras regiões. Então já está aí provado. Esse é o caminho. É claro que a gente sabe que precisa muito, ainda muito mais, mas há tempo. A gente precisa, para que essa rede realmente seja aquela rede formato para que ninguém passe despercebido, ou que ninguém deixe de ser atendido, tenha atenção devida, manter essas organizações que já estão e buscar outras tantas que ainda faltam fazer parte da rede, de uma forma mais presente. Eu acho que o modelo que é o ideal seria o seguinte, Dani, vou dar um exemplo rápido. SAMU ou Corpo de Bombeiros, eles vão para uma emergência, tentativa, qualquer que seja. No momento que estão a caminho do hospital para um atendimento especializado de emergência, eles já saberão que existe a rede, eles deverão ter às mãos um fluxograma, é um fluxograma que já foi produzido pela rede, ela precisa ser um modelo como o modelo do programa Sentinela, onde as vítimas, crianças vítimas de violência sexual, todas as organizações que recebem uma criança com violência sexual sabem o que fazer. Se chega no hospital, eles acionam o Conselho Tutelar, acionam o IML, e cada setor que recebe uma criança nessa condição sabe para onde encaminhar. Ela não vai ficar sem um atendimento. Assim deverá ser a rede no futuro, onde qualquer um dos agentes, aí seja da segurança, seja da saúde, seja desse setor específico que atende essas ocorrências, eles saberão, então, se programar diante do fluxograma e, a partir daí, saber o que fazer. Aí é estendido as questões das denominações religiosas, certamente algum outro vão poder identificar algum caso e chegará à rede. Tivemos recentemente uma audiência pública relacionada aos riscos, ao controle dos prédios públicos, também edifícios residenciais, também os edifícios em construção. O Arilson está aqui conosco e agradeço ao Arilson por ser tão persistente e atento. Recebo do Arilson ontem, me parece, uma situação que nos deixou muito contentes por conta de um dos shoppings aí da cidade, já prevendo a questão da prevenção, trazendo nos amparos, nos degraus, nos andares do shopping, bilhetes dizendo para as pessoas buscarem ajuda, alertas, assim como já temos, né, alertas relacionados à prevenção, placas educativas, placas relacionadas à advertência, promovida por nossos colegas aqui também da rede e outras tantas iniciativas. Mas precisamos avançar, precisamos não parar no tempo. E certamente isso proverá, né, uma vida melhor para as pessoas, uma garantia de sobrevida. A gente sabe que não vamos conseguir atingir todas as necessidades, mas a gente sabe sim que tem potencial para fazer ainda mais. E, diga-se de passagem, de forma voluntária, né? Todos assim. Então, isso que é mais importante nessa questão, é o desprendimento, é o voluntariado a favor da vida das pessoas. Joia. Eu ia pedir para te falar agora um pouquinho sobre o voluntariado, porque tem pessoas aqui que eu sei que estão interessadas, né? Então, o que elas podem fazer? Né? Como é que elas podem ser um voluntário da rede? Eu acho que pode ser um voluntário
da rede, né, que é o propósito aqui agora, mas qualquer um pode se voluntariar em qualquer instituição que acha que tem perfil. Tem muitas instituições aí que estão precisando de voluntários, e ser voluntário, podem ter certeza, isso vai trazer para vocês, para qualquer um de nós, uma condição que será útil para a nossa vida e principalmente para a vida dos outros. Ser voluntário significa que é a gente ter empatia. Ter empatia, a gente já vai conseguir fazer bem, fazer que as pessoas se sintam bem em determinados momentos, e assim, já, de qualquer maneira, está trabalhando na prevenção. Então, todos nós, de acordo com a nossa característica, nossa profissão, nossa habilidade, nosso tempo, a gente pode sim se colocar como voluntários. Eu aqui fiz uma relação rápida de muitos voluntários que estão nos observando aqui, ó, o Alexandre Stadinho, o Rafael, o Otávio, a Sandra, a Liz, o Arilson, enfim, tantos aqui que é muito difícil acompanhar, mas... E a rede, né? Nós aqui, a rede que está aí nos bastidores dando suporte, é uma demonstração de que a gente pode mudar a vida das outras pessoas. Então, busquem ser voluntário. Isso faz bem para nós e para o nosso semelhante. Joia. Certo? Eu quero aproveitar para dizer também, Almir, que é, é tão gratificante a gente poder estar, né, fazendo parte de um serviço que é tão importante, que tem um alcance tão grande, e que não necessariamente a gente precisa estar se mostrando, a gente ser visto como voluntário, né? A gente poder estar fazendo esse serviço de coração, né? A gente disponibilizar o nosso tempo a favor do próximo e poder auxiliar as outras pessoas, né? E também eu queria deixar um recado para quem está nos acompanhando, que a gente já está entrando aqui, acho que deve ter no máximo uns 10 minutinhos, de que a gente não precisa acabar com a nossa própria vida para a gente conseguir resolver uma dor que a gente está sentindo no momento. A gente pode buscar ajuda, a gente pode buscar amparo, a gente pode buscar alguém que nos compreenda, né? Às vezes o momento em que a gente vive, a situação que a pessoa está vivendo, ela não consegue encontrar o apoio necessário para ela naquele momento. E também deixar aqui, né, vou pedir para a Cida botar ali no chat para a gente, novamente, os telefones da Clínica de Psicologia da Unesc, que está com as triagens abertas, e a Clínica de Psicologia da Exucre, né, para as pessoas que precisem buscar um amparo, buscar um acolhimento, buscar um atendimento, que não tem condições de pagar, as clínicas estão à disposição. E está cheio de voluntários lá, né, de estudantes também, que querem receber essas pessoas e poder auxiliá-los, né, conseguir dar um pouco de qualidade de vida, ter uma escuta empática, conseguir ser o tipo de apoio que ela precisa neste momento. Queria saber se alguém tem alguma pergunta, o pessoal que está aí, eu não sei se passou alguma pergunta, Almir, que a gente deixou de responder. Não. Tem um comentário aqui, ó. Penso que no sentido de prevenção, faz-se urgente o profissional da psicologia nas escolas. Uhum. Este não deverá limitar no processo de ensino e aprendizagem, mas com um olhar mais amplo na prevenção. No ano Perfeito, passado... assim como a gente colocou a necessidade de estar numa emergência de um pronto-socorro, por exemplo, igualmente na escola. A escola tem um assistente social, tem um nutricionista, e por que não um especialista nessa área? Certamente ter um psicólogo. Isso é o que acho que a rede pode, juntamente com o poder público, está aí uma eleição pronta, muito vinda à nossa porta. Acho que é o momento de cobrar desses políticos essas políticas públicas, muito importante para resguardar as vidas das pessoas. Uhum. E também eu quero deixar aqui um registro de que a rede ela faz trabalho nas escolas também. Teve uma escola municipal no ano passado que nós trabalhamos com crianças do primeiro ano até o 9º ano. Foram feitas palestras, foram feitos encontros, foram feitas dinâmicas e, por incrível que pareça, a gente conseguiu tirar desses momentos pedidos de socorro de crianças pequenas que também precisam de auxílio, que também precisam de ajuda, porque criança também pode ter depressão, né? Então, há relatos já de crianças de 8, 9 anos que já
se automutilam, que dizem que não querem viver mais, que têm muitos problemas, não conseguem. Então, da gente conseguir atingir essas pessoas também nas escolas. A rede também faz esse trabalho, além de empresas, de poder ir nas escolas ou outra instituição que seja que tenha interesse, que seja necessário e queira falar sobre o assunto, né, a gente consegue abordar nas diversas idades. E quando a gente começa a falar em criança, começa a se falar em prevenção. Começa já a tratar disso lá no começo, né? Ela consegue se sentir vista, se sentir amada, saber que alguém pode olhar para ela de uma maneira diferente e também buscar intervenções para que possa auxiliá-la. Então, teve o caso também, né, de um adolescente que buscou ajuda e ele deu um depoimento lindíssimo no final da palestra, dizendo que ele tinha intenções de tirar a própria vida e que no final ele buscou ajuda e que conseguiu uma voluntária da rede, uma psicóloga voluntária que faz o atendimento para ele e deixou um depoimento lindo, dizendo que tem saída, que tem como a gente buscar alguém, né, e essas pessoas poderem dar a atenção que a gente tem interesse. Tem algumas pessoas, Almir, que estão perguntando aqui, né, como é que faz para ser voluntário, conhecer, ter acesso ao projeto, conhecer um pouquinho mais. Como é que a gente pode responder aí para elas? Eu acho que pode passar, Dani, eu acho que os endereços ali da rede, né? E também, eu aqui sugiro também, se quiserem se voluntariar, temos aí a Cruz Vermelha, que é reconhecida internacionalmente, também pode estar acolhendo algum pretenso voluntário. Busquem lá o e-mail cruzvermelhacristiuma@gmail.com e ali certamente vai interagir com essa rede, que a gente tem muita possibilidade com a rede, juntamente à Cruz Vermelha, e pode se passar ali também o canal, os contatos ali da rede, o Roberto aí pode também nos ajudar aí passando todos os endereços da rede de proteção à vida, e buscar lá no nosso Instagram, né, RPV_rede, que também é uma forma de se comunicar e se voluntariar. Tem o CVV, né, que faz treinamentos também 2 vezes por ano, também pode buscar esses contatos para poder também estar presente aí num setor muito importante do CVV. Certo. E também, como a gente já está no Instagram, se alguém tiver interesse e quiser mandar um direct, depois alguém da rede pode retornar, né? E nós temos aqui 5 minutinhos, Almir. Tem uma pergunta aqui que eu não entendi. Tá assim, ó, vocês podem dar apoio? Eu queria entender um pouquinho melhor o que a pessoa quer saber. Vamos ver se ela responde, que às vezes tem um atrasozinho aqui, um delay. Almir, você queria falar da farmácia solidária? Considero a farmácia solidária como também um projeto na prevenção. Sabe, Dani, a gente tinha no passado, era muito comum ocorrências de tentativas de próprio suicídio com ingestão de agrotóxico. Assim que entrou uma nova resolução, vigilância sanitária e outros setores, hoje qualquer um de nós, para adquirir o produto agrotóxico, tem que pegar o receituário do agrônomo, do veterinário, no mínimo. Isso fez com que houvesse mais controle desse produto lá na ponta, lá na agricultura, lá na zona rural, e acabamos a incidência de overdose e também de intoxicação e óbitos por agrotóxicos não existe mais. Isso fez com que acabasse. Então, a ideia da farmácia solidária, o objetivo principal, é claro, é levar medicação a quem não tem condições de comprar uma medicação e poder ser atendido com essas medicações resultante de doações, gratuito. Só que também tem um lado muito preventivo, que é tirar do alcance das pessoas a automedicação, a questão do uso acidental por crianças, e, sobretudo, a intoxicação exógena, onde as pessoas se intoxicam. Então, se tirando isso das casas, permite evitar a automedicação e a ingestão, né? Então, também um dos propósitos da farmácia solidária é a prevenção, e certamente está tendo muito resultado. Então, vamos promover isso, vamos doar toda a medicação que tiver na nossa casa, nosso vizinho, faça uma doação, qualquer posto de saúde mais próximo à sua casa, também na UNESC, nas clínicas integradas poderão fazer a doação, na delegacia regional também lá
tem uma caixa coletora, e polícia militar, bombeiro, o exército, todos aí têm algumas Sim. caixas coletoras. Então, E busquem mais informações, e também a quem precisa de um medicamento por conta de dificuldade, também pode conseguir de forma gratuita lá na Farmácia joia. Solidária do Nordeste. Almir, nosso tempo tá acabando aqui, né? Eu queria agradecer quem está aqui, quem pode estar conosco, quem chegou agora e não conseguiu assistir tudo, a gente vai deixar ali no IGTV, né? Pode assistir desde o começo. E aqui o apoio referente à implantação de um projeto em outra cidade, que ainda não tem um grupo, manda um direct na rede, que alguém da rede te responde para conversar sobre isso. Tá joia? Eu quero agradecer muito a tua presença, Almir, né? A gente poder encerrar aqui na hora, para não cair, Tá? e dizer que o teu trabalho é extremamente importante para a rede, de o alcance que a gente tem, né, com a tua presença e com o trabalho das pessoas que estão aqui, dizer que tu é uma peça-chave, assim, fundamental para o trabalho continuar seguindo e continuar andando. É recíproco de minha parte a todos da rede, a você, Daniela, enfim. E a pergunta rápida aqui do rapaz do hospital: os hospitais sim vão ser contactados para criar essa rede. E para encerrar, é só dizer de que as nossas palavras, os nossos gestos, as nossas ações façam a diferença na vida das pessoas. É porque a vida, ela só tem sentido se for realmente para fazer o bem. E pensar no outro faz a gente ser humano. Então isso é para ficar como reflexão, tá, Dani? Obrigado a todos. Tá, João, então. Muito obrigada, até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu.